Repare, eu estou bem menos preocupado com a contenção do déficit orçamental e bem mais preocupado com a capacidade que Portugal tem para desenvolver a economia no sentido de crescer economicamente, no sentido de gerar mais emprego, no sentido de, consequentemente, gerar, numa forma natural, mais receitas fiscais. Essa é a via que deve ser sempre utilizada por quem quer sobrecarregar menos os portugueses de impostos, por quem quer menos, por quem quer mais desenvolver o país e investindo no país, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado. É verdade que quem manda é Bruxelas e o Sr. Almunia já ditou as suas leis. O que é estranho é que o Governo não tenha dito ao Sr. Almunia vá mandar em Espanha ou vá mandar onde quiser. Aqui em Portugal mandam os portugueses. E, de facto, as obrigações neste plano, ao nível do Pacto de Estabilidade e Crescimento, não são decididas pelo Sr. Almunia. Não são decididas pelo Sr. Almunia. Devo dizer-lhe que se ele quer, em 3 anos, reduzir o déficit de 8% para 3%, nós devemos dizer-lhe é impossível. Porque nós, no passado, com as mesmas políticas de contenção orçamental, reduzimos muito menos e já se percebeu o que é que o país pagou por causa disso, ao nível do investimento, ao nível das reformas, ao nível das despesas sociais que cortaram, etc. por aí fora. Agora, o que é verdadeiramente espantoso é que, neste contexto, o Sr. Dr. Vítor Constâncio venha mais uma vez servir de para-choques ao Governo. Ou de guarda-chuva daquilo que o Governo quer fazer, mas vai dizendo a outros para dizer por si. E, de facto, o Sr. Governador do Banco de Portugal devia olhar mais para aquilo que ganha, ele, que ganha cerca de 50 ou mais vezes o salário mínimo nacional, segundo consta, e conter mais os seus salários. O ano passado queria-se aumentar de 5%, foi uma reação conjunta de denúncia dos diversos partidos da oposição que travou esse aumento, e dizer-lhe que não é sustentável os portugueses não terem o aumento do salário mínimo que está previsto no Acordo de Concertação Social, aumentar 25 euros este ano. Não é possível as pessoas terem as baixas reformas, quer no plano público, quer no plano público que têm, e não é possível continuar com salários baixos. E talvez dizer-lhe o seguinte, para terminar, se nós formos com uma via de contenção do déficit orçamental que usamos no passado, à custa do investimento, à custa das despesas sociais, à custa do congelamento de salários absolutamente exíguos que os portugueses já têm, nós vamos ter exatamente o que aconteceu entre 2005 e 2007, isto é, vamos continuar a divergir da Europa, vamos continuar a crescer menos que a Europa e vamos, naturalmente, condenar o país à mesma estagnação económica que teve o país nos últimos anos. O segundo orçamento retificativo que vai acontecer este ano, é o segundo, bateu os recordes do ministro Teixeira dos Santos, que andou a dizer, não sei durante quantos anos, que nunca faria orçamentos retificativos. O segundo orçamento só existe porque o Governo quis. Só existe porque o Governo quis. Porque na altura do debate do primeiro orçamento retificativo, nós dissemos claramente, o PCP teve o cuidado de assinalar que aquela retificação não era suficiente para fazer face à dimensão da crise. Por exemplo, não era suficiente para fazer face às necessidades do país ao nível do investimento e não era suficiente para fazer face às necessidades do país ao nível das despesas sociais. Rigorosamente. Não fiquei muito admirado. Rigorosamente. A única pessoa que aqui está admirada é o José Léo. Porque ninguém mais se surpreende. Deixa-me terminar, já dou voz a João Almeida. Ninguém nos ouve. Ninguém mais se surpreende com a existência deste segundo orçamento retificativo, a não ser o deputado José Léo. Até o Teixeira dos Santos, ministro, sabia muito bem que ele era necessário. O que ele quis foi, durante este ano, esconder a real dimensão da crise enquanto pôde. E só agora é que abre o jogo. Segunda questão
É evidente que a carga fiscal do país é elevada, mas é mal distribuída. E, de facto, o que se passa é que há muita gente que paga muito e demais, e há bastante gente também e instituições que pagam pouco e deviam pagar mais. E você, José Lelo, diga ao Ministro Teixeira dos Santos que se redistribuir, alargar a base fiscal e redistribuir de uma forma equitativa a carga fiscal, pode ir aumentar as receitas sem aumentar a carga fiscal total, mas aumentando as receitas fiscais. Quando eu disse, senhores da direita, que é possível aumentar as receitas fiscais à custa do desenvolvimento da economia, é em todos os lugares do mundo. Só crescendo acima de 2% é que se gera emprego e só crescendo acima de 2% é que se criam as receitas fiscais sem aumentar. O que é importante neste aspecto, que é um aspecto muito complicado e controverso da vida portuguesa hoje e muito perigoso, porque está em risco a estrutura essencial do Estado de Direito, assinalar 3 ou 4 aspectos do nosso ponto de vista. O primeiro é que, de facto, há 2 ministros que produziram afirmações inqualificáveis, às quais se associou ontem e hoje o líder parlamentar do Partido Socialista, quando no mesmo sentido procura envolver as autoridades judiciais e o Ministério Público numa tentativa de decapitação do Partido Socialista, o que é muito próximo de uma declaração muito controversa do nível daquelas que produziu Vieira da Silva e Augusto Santos Silva. Eu creio que perante declarações com esta gravidade, as autoridades judiciais, o Ministério Público devia ter reagido chamando a atenção para... Aliás, há dirigentes do Partido Socialista que o fizeram. O Dr. António Costa ouvi-o num programa da concorrência claramente a dizer que não subscrevia e a rolar, enfim, no grupo daquelas butades que se diz com consequências, enfim, mais ou menos irrelevantes, distanciando-se claramente daquilo que o Dr. Vieira da Silva tinha dito. Portanto, é evidente que isto causou desconforto até em alguns dirigentes do Partido Socialista. O que torna mais estranho ainda que o líder parlamentar do Partido Socialista, ontem e hoje, tenha vindo a insistir na mesma tónica. Primeira ideia, deveria ter o Ministério Público reagido, comentando negativamente algumas declarações deste ano. Segunda questão. Nós não contestamos as decisões do Procurador-Geral da República no sentido de arquivar as escutas. Respeitamos-las, embora sublinhemos e registremos que 2 outros magistrados têm um entendimento diferente quanto à gravidade daqueles documentos. Portanto, mas quem tem, neste caso, a competência para mandar arquivar é o Procurador-Geral da República. Arquivou, muito bem, está arquivado, não se fala mais nisso, embora sublinha, façamos este sublinho. Agora, a verdade é que as escutas continuam válidas noutro processo, que não tem nada a ver com eventuais certidões ou eventuais processos laterais. Elas têm que continuar válidas no processo que está em curso, o chamado da face oculta. E subsiste uma questão que eu já insisti aqui e volto a insistir, e com esta termino. É que uma coisa é o eventual desencadear de um processo de investigação com base em escutas, aquelas escutas que agora estão arquivadas e, nesse ponto de vista, não vai haver investigação. Muito bem. Outra coisa é a natureza do conteúdo das declarações produzidas nessas escutas, que são do conhecimento público e que envolvem questões políticas e não criminais. E eu volto a insistir neste aspecto, que envolvem questões políticas e não criminais. E quanto às questões políticas, não pode o Primeiro-Ministro, não pode um grupo do núcleo duro ou do núcleo não duro do Partido Socialista insistir em atirar areia para os nossos olhos dizendo que as escutas estão arquivadas. O que está em jogo não é uma investigação criminal. O que está em jogo é uma questão política que tem que ser comentada e que tem que ser devidamente comentada pelo Primeiro-Ministro, e não tem sido, e que tem a ver com questões de domínio da comunicação social, TVI, demissões de responsáveis da REFER, e que, portanto, aquilo que eu indicio, nada tem a ver, como é evidente, com o problema da investigação da face oculta que está a decorrer noutra sede, em Aveiro, e que oxalá termine rapidamente.